Sim, reforma política e religiosa, porque este era o momento exatamente no centro da transferência de império político para império religioso. Assim, essa reforma iria agora, através de leis, proteger as pessoas que passariam a ser adeptos do cristianismo e punir as que não se adaptassem, intitulados de pagãos. Constantino, lembre-se, marionete dos senhores do mundo da época, os patrícios, agora tinha uma missão também importante. O centro da capital romana naquele momento fervulhava. As pessoas estavam revoltadas porque estavam perdendo suas riquezas e sendo acusadas de paganismo. E para que as pessoas não pudessem cobrar isso de Constantino, ele tomou a decisão que até hoje serve de exemplo para muitos políticos. Porque o político, quando ganha eleição, ele se muda para longe, para não ser incomodado pelas pessoas. Constantino fez o mesmo. Ficou longe daquele povo, o qual agora ele classificava como pagãos. Criou uma cidade chamada Constantinopla. Mudou a sede do seu império político-religioso para Constantinopla. E ali ergueu muitos templos, chamados de igreja. Presta atenção. Igreja, a partir deste momento, passou a não ser mais definida como o povo salvo pelo Salvador, o povo remido, mas um templo de pedra. Porque os templos que eram construídos e os templos que antes eram templos considerados pagãos e que agora pertenciam ao cristianismo, eram chamados de igreja. Ainda não existia a Igreja Universal. Esqueça a denominação protestante, não é disso que eu falo. Ainda não existia a Igreja Católica, porque o termo católico ainda não havia sido exemplificado por Jerônimo. Vai aguardando que Jerônimo é uma chave. Vão abrir-se várias portas agora do seu entendimento, daqui a pouquinho com Jerônimo. Então não era a Igreja Católica ainda, porque estávamos antes de Jerônimo. Mas já era o templo, a partir de então, chamado de igreja. Constantino foi quem chamou os templos de igreja. E isso não mudou até os dias de hoje. Essa blasfêmia em que as pessoas tiram o privilégio dela própria de ser o templo e morada e dá para uma construção feita com o compasso e com o esquadro dos construtores que rejeitaram a pedra angular. Em 330 d.C., Constantinopla era uma cidade cristã. O clero, os monges e freiras percorriam as ruas congestionadas. As igrejas dominavam o cenário. Constantino continuou a construir seu eleitorado entre os cristãos. É uma nova capital distante da aristocracia sufocante, esnobe e pagã de Roma. Uma nova capital onde a nova elite cristã do Império de Constantino poderá viver. Constantinopla agora era a sede da transição do governo político do Império Romano para o governo religioso do Império Romano. E ali as pessoas que se tornavam padres ou supervisores dos padres, neste caso bispos, recebiam incentivos fiscais, não pagando mais impostos. Era um ótimo negócio ser adepto do cristianismo, porque as leis de Constantino favoreciam a todos que se tornavam cristãos. Era um excelente negócio. E Constantinopla tornou-se como o mundo gospel de hoje, onde as coisas do mundo estão presentes, mas são evangélicas ou gospel, como você vê hoje aí. Naquele tempo, o paganismo de Roma estava todo ele dentro de Constantinopla. Claro, disfarçados de cristianismo e posteriormente catolicismo, mas o mesmo paganismo de Roma. E até hoje continua da mesma forma. Nada mudou. Se no paganismo tem as virgens vestais,
no catolicismo tem as freiras. Se no paganismo tem a Saturnália, a Brumália, no cristianismo tem as festas de carnaval. Se em Roma tem o templo de todos os deuses construído por Adriano, no catolicismo tem o dia de todos os deuses, ou todos os santos. As coisas não mudaram, só se maquiaram. E Constantinopla era a sede do paganismo, de um líder político religioso que nunca deixou de adorar o Deus Sol. Mas as crenças religiosas pessoais de Constantino eram cheias de contradições. Constantino naturalmente continuou a adorar o Deus Sol, mesmo depois de sua conversão ao cristianismo. Isto não deve nos surpreender nem um pouco. A conversão de Constantino ao cristianismo não é uma confirmação de classe. Constantino continua como muitos cristãos fizeram junto com ele, adorando o Deus Sol, Apolo. Acredito que o legado de Constantino pode ser explicado muito simplesmente. Sem Constantino, o cristianismo não teria se tornado a religião dominante do Império Romano. Ele é decididamente responsável por isso. Sem sua ajuda imperial, seria difícil o cristianismo ter florescido como o fez, ou tão rapidamente. O que podemos ver, mesmo na fé protestante como as bases da crença cristã, é que nossa compreensão básica de Jesus Cristo foi desenvolvida com Constantino. Portanto, ele é bastante presente mesmo em nosso pensamento moderno sobre o cristianismo. Talvez a informação mais importante deste vídeo que você está assistindo com o irmão Rubens tenha sido dita agora, por esse estudioso de história desse documentário feito pelo sistema. Ele diz... É que nossa compreensão básica de Jesus Cristo foi desenvolvida com Constantino. Portanto, ele é bastante presente mesmo em nosso pensamento moderno sobre o cristianismo. Essas declarações feitas por esse estudioso da história romana, através desse documentário produzido pela televisão que pertence ao sistema, certamente é um dos mais importantes aqui deste vídeo. Ele está corretíssimo. O Jesus Cristo apresentado a nós pelo sistema, exatamente, não é, de maneira nenhuma, o filho do carpinteiro e da virgem. Não é aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Não é Yahushua HaMashiach, de maneira nenhuma, porque suas características são totalmente diferentes. Aquele que nós conhecemos como Salvador que morreu na cruz, ele não tinha templo, não frequentava templo, não construiu templo, nunca nos convidou para ir ao templo. Ele não tinha religião, ele não propagava uma denominação, ele não pertencia a nenhuma delas. Ele mandou o inverso: ide por todo o mundo, e não vinde para o templocentrismo, criado por Constantino. Se você, a partir daí, desperto, analisar as características daquele nosso Salvador, de acordo com a Escritura, você verá que não tem nada a ver com esse Jesus Cristo de Constantino, ao qual ele se converteu, e que continuava dando a ele vitória sobre os inimigos, matando, roubando, e fazendo coisas que, na verdade, eram demonstrações puras de falta de piedade. E falta de piedade é o pecado contra o nosso Criador. Mas o próprio Constantino estava longe de ser piedoso. Em 324 d.C., mandou seu filho Crispus ser executado por alegação de adultério. Mais tarde, Constantino soube que sua mulher Fausta planejara a morte de Crispus para que os filhos dela, de um casamento anterior, se tornassem herdeiros do trono dele. Enfurecido com o plano da esposa, Constantino mandou sufocá-la em pleno banho. E se você ler as Escrituras com toda atenção, sem os percalços da Bíblia, nós vamos chegar lá, fique calmo. O nome desse DVD é a Bíblia, porque o assunto principal é a Bíblia. Ainda vai chegar a hora, Jerônimo já está entrando na história. Mas se você conseguir ler as Escrituras linearmente, da forma que ela foi escrita,
você vai ver um Salvador que morreu na cruz do Calvário, muito diferente deste Jesus Cristo, do início do cristianismo de Constantino, e desse Jesus Cristo que nos foi ensinado há muito tempo. Quanto ao nome blasfemado, para Jesus nós já estamos chegando lá. O crescimento do cristianismo naturalmente foi um dos maiores acontecimentos do período imperial romano. É difícil dizer por que isso aconteceu e é claro que em parte dependeu da orientação religiosa existente. Havia muitos cultos religiosos na época e que eram semelhantes ao cristianismo. Talvez também você esteja se perguntando, por que Constantino escolheu logo o cristianismo? Se a sua visão de cristianismo é a visão do Salvador que morreu na cruz, Filho de Deus, lá de Israel, na verdade, não foi esse que ele escolheu. O cristianismo de Constantino não tem nada a ver com o Salvador Yahushua HaMashiach. Quando o historiador do documentário fala que existiam religiões muito parecidas com o cristianismo na Roma antiga, ele definitivamente não está falando daquele homem que morreu na cruz, Filho de Deus, para pagar os pecados da humanidade. Quanto a esse, não existiam na Roma antiga muitos cultos, porque os imperadores haviam exterminado todos os verdadeiros adoradores do Salvador. Agora, o cristianismo de Constantino, esse sim, se parecia e se parece até hoje com muitos cultos pagãos de Roma. Você está me entendendo? Não é que existem cultos parecidos com o do Salvador, práticas religiosas que tenham a ver com o Salvador na Roma antiga. É que esse Jesus Cristo de Constantino, do cristianismo, que Constantino criara, e você está assistindo aqui ao vídeo, tem comprovado isso, esse é que se parece muito com as práticas religiosas da Roma antiga. Esse não o verdadeiro. Porque o nosso Salvador, que morreu por nós, não usava de práticas como o Jesus Cristo de Constantino, nem hoje e nem naquela época. Na verdade, a nossa mente está muito condicionada, e quando falamos em cristianismo, só vem na mente a ideia do Salvador, que eles, romanos, passariam agora a chamar de Cristo. Essa palavra não pertence ao vocabulário hebraico. Essa palavra Cristo não pertence nem ao Salvador, nem a seus discípulos. Quando você lê na Escritura que na Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos, isso foi escrito por Jerônimo. E nós vamos chegar nele. Jerônimo deu esse nome de cristãos. Essa palavra, aqueles homens do período que foi escrito, a Escritura que relatava esse momento, não chamavam de cristão. Essa palavra não era usada. Passou a ser usada por Jerônimo, mas muitas outras coisas Jerônimo fez. Nós já estamos chegando em Jerônimo, e daí para lá vamos detalhar a questão da Bíblia. Para nós fazermos uma introdução, para, em definitivo, entrarmos na questão Bíblia, vamos fazer agora um exercício através de um gráfico que eu mesmo criei pela misericórdia do Criador, com a minha simplicidade, um gráfico simples, mas mostrando toda essa trajetória da Escritura, da Septuaginta, da Vulgata, passando pela Bíblia Católica e chegando à Bíblia Protestante. Você vai ver agora comigo. Vamos analisar juntos.